Boa tarde, meu nome é Sônia Bauer, eu sou podologista, habilitação em laser terapia e com atenção ao pé diabético. Hoje eu venho falar aqui sobre um tema dentro do laser, um tema chamado fotobiomodulação na onicocriptose. Como essa tecnologia pode nos ensinar e pode nos auxiliar muito na questão de uma unha encravada, de um processo de cicatrização, ou mesmo numa diminuição da dor, da percepção da dor do paciente. Né? Então, eu queria falar só um pouquinho, lembrar o que é uma onicocriptose, né? Lembrando que onico é unha, então toda vez que eu falo onicocriptose, onicosclerose, onicomicose, eu estou falando esse radical, ele se refere a uma patologia. Eu me refiro à unha, mas a unha doente. Tá? Então, toda vez que tiver esse radical onico, é porque essa unha ela apresenta algum problema de ordem sistêmica ou pontual. E criptose é porque essa unha ela tem um formato de cripta. Né? Então, é uma condição de penetração da unha nas laterais, nesses tecidos perineais, e isso provoca dor, né? E isso provoca, normalmente, um processo inflamatório, e isso acaba também trazendo uma limitação funcional para esse paciente. As causas, né? Elas podem ser mecânicas, então um corte incorreto, lembrando que o corte da unha do pé nunca pode ser redondo, porque a gente coloca peso nesse dedo, né? Principalmente no hálux, que é esse dedo maior. São causas de biomecânica, como pisadas incorretas, articulações incorretas, gerando dedo em garra, dedo martelo, sobrepeso, ou mesmo a própria gravidez, uns cortes de impacto, né, como pular, soltar, correr, as próprias onicomicoses, infecção fúngica, que acaba também sendo um fator para a onicocriptose, para a unha encravada. Então, o excesso de maceração embaixo da unha, né, entre o leito ungueal e a unha, aquele excesso de maceração ali, o paciente não cuida, não retira, acaba fazendo que a unha tenha uma curvatura maior e penetre no tecido. E traumas, né, como pancadas, o próprio contato do dedo com o solo, então acaba gerando também essa condição de penetração da unha no tecido. Também tem a causa de má formação, ou seja, aquele paciente nasce, né, com esse problema já, com essa curvatura da unha patológica, então ele tem uma curva muito acentuada dessa unha, e isso muitas vezes também gera muita dor, gera inflamação, o paciente fica vindo várias vezes e não se encontra uma solução. Então, nesse caso, é preciso que o profissional avalie e encaminhe para que faça uma outra forma de agir, no caso aí seria cirúrgico. Então, quando ele tem uma má formação, tem uma condição que não está localizada, ela está mais interna, então precisa já de um ato cirúrgico. Né? As classificações clínicas, a gente sabe que existe uma classificação clínica de acordo com o grau de inflamação, né? Então, a gente tem um estágio mais leve, onde eu tenho edema, eu tenho rubor, eu tenho um aumento da pressão local, eu sinto dor naquele local, né? E muitas vezes o paciente ele começa a sentir esse primeiro estágio, mas ele deixa, né? Ele acaba deixando, e isso faz com que ela evolua para um segundo estágio. E aí, nesse segundo estágio também, ela já começa com infecção, já apresenta ali uma secreção, já tem um exudato, já tem um tecido afetado, também já tem uma coloração avermelhada, uma cianose. E mesmo assim, ainda deixa e já vai para o estágio 3, né, que é um estágio severo de inflamação crônica, já tem tecido de granulação, epitelização, alteração hipertrófica, muitas vezes ele tem a borda fica bem hipertrófica, a borda distal também fica bem hipertrófica. Então, esses são um quadro de como se apresenta uma onicocriptose do seu início até o seu estágio severo de inflamação. Né? E aí, quando a gente fala nessa questão da onicocriptose, a gente precisa ver quais os tratamentos que o podólogo ele tem para poder auxiliar o seu paciente. Né?
dentro de todo esse arsenal, chega para a gente, não é novo, nem é isso, a questão do laser, né? A questão do laser, a eficiência, a rapidez com que a gente consegue interagir com o nosso paciente. Né? Então, a gente precisa ter um novo olhar sobre isso. Né? Então, quando eu falo assim, olha, a gente precisa entender que o laser ele traz um novo percurso, um novo tratamento, um novo caminho. A gente precisa ter esse olhar para o novo. Né? A gente não pode ficar sempre fazendo as mesmas coisas e querer um resultado diferente. A gente precisa ver o que a gente está fazendo, avaliar, escolher, né, o tratamento. E aí, sim, utilizar esse tratamento com resultados eficientes. Né? A podologia ela mudou. Né? A podologia de antes não é a podologia de agora. Né? A gente tem ainda lá o paciente sentado na cadeira, tem um profissional de frente do paciente, mas novas tecnologias chegaram e a gente precisa mudar esse olhar, a gente precisa virar essa chave, né, para esse novo conceito que é a laser terapia dentro da podologia. Né? Muitas pessoas falam que laser não funciona, cansei de ouvir isso, né? E eu falo isso para os meus alunos, o laser não funciona. Quem fala que o laser não funciona é porque não conhece, não sabe, né? Não estuda o laser, não estuda a interação do laser com o tecido, e aí acaba dizendo que o laser não conhece, não funciona. Mas o laser funciona sim. Né? E hoje tem muitos artigos científicos comprovando isso. A gente não faz mais pesquisa para saber se o laser funciona. Isso já está garantido, as pessoas já sabem que o laser funciona. A gente faz algumas pesquisas e alguns estudos para melhor utilizar esse laser. Okay? Então, o laser é um acrônimo, né? Ele as iniciais dele. Primeiro, a inicial dele, que é o L, faz o light, que é a luz, mas as iniciais dele, né? Quer dizer, light amplification by stimulation emission of the radiation, é a exemplificação da luz por uma emissão estimulada de radiação, que foi a teoria de Newton, né? Que foi ele que compilou essas teorias. Então, essa aí é a primeira teoria dele, uma amplificação da luz por meio de uma emissão estimulada de radiação. Tá? O Newton, ele não inventou o laser, mas ele fez as bases teóricas do laser. Na podologia, a gente trabalha, a gente sabe que existe laser de alta e de baixa potência. Na podologia, a gente utiliza aqui no Brasil, a gente utiliza o laser de baixa potência, que é um laser terapêutico. Ele, eu gosto muito dessa imagem, porque ele faz exatamente isso, ele vai reconstruir, ele vai melhorar o aspecto daquela lesão, trazendo muita eficiência. Então, eu gosto muito dessa imagem aí, tijolinho mostrando, né, o bonequinho construindo uma parede, um laser de baixa potência, um laser terapêutico, ele tem essa função. O laser é luz, né? É uma luz, a gente vê aí, né, esse feixe de luz, né? É uma radiação eletromagnética, ela não é ionizante, ou seja, ela tem baixa energia, ela não vai trazer nenhuma mutação, a gente não trabalha numa faixa de trazer nenhuma mutação, e ele é composto por fótons. Né? Então, quando você olha aí para essa figura, você vê um feixe de luz, onde eu tenho a luz que ela vem em ondas, né? A luz ela não vem linear, ela vem em ondas, e cada pedacinho desse, cada luzinha dessa aí é um fóton. E esses fótons são pacotes de energia, são pequenas partículas luminosas que elas se propagam assim, em uma onda, sendo, portanto, um campo eletromagnético. Ao mesmo tempo que ela sai da ponteira do laser até chegar ao tecido-alvo, ela sai nessa onda, nesses pacotinhos todos iguais, ela cria também um campo eletromagnético. Laser é luz, laser é vida. Aqui é para demonstrar como nós trabalhamos, em que faixa de luz nós trabalhamos. Eu tenho aqui uma faixa eletromagnética, onde eu tenho aqui todas as energias que a gente tem aqui dentro do planeta. Então, a gente tem
as ondas de rádio, até o raio gama. Então, você veja, a radiação não ionizante é aquela radiação mais baixa, onde eu não vou ter problema de mutação, como as pessoas falam, para fazer mutação, vai ter, não, porque são ondas que a gente até convive com elas, como a TV, com micro-ondas, Wi-Fi. Já a radiação ionizante, ela já apresenta muito mais energia, você vê que a onda ela se concentra mais, e aí são as radiações de raio-x, né? Todo mundo sabe que pessoas que trabalham com raio-x, elas precisam usar um EPI, elas precisam estar atrás de uma placa, e elas não trabalham todos os dias por causa da irradiação. E também o raio gama. Então, a gente não trabalha nessa faixa, a gente trabalha numa faixa de luz visível, né? Onde eu tenho ali a luz vermelha, essa parte colorida. Então, o laser, ele traz dois lasers, ele traz o vermelho, que é essa faixa visível, está numa faixa de segurança, e traz o infravermelho, que é a luz que a gente não vê. A gente não vê o infravermelho, né? E ele também vem dentro do seu equipamento. Quando eu falo isso, que a gente não vê essa luz, muitas pessoas me perguntam, mas a gente vê o vermelhinho lá. Aquela luz ali é uma luz de segurança. É uma luz que vem no equipamento. Porém, aquele infravermelho, ele não tem cor. Ele é invisível. A gente não consegue ver ele com os olhos. Não se vê. O vermelho não. O vermelho que sai do seu equipamento, a gente vê. Então, a gente trabalha nessa faixa de segurança aí, do vermelho e do infravermelho. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. E quanto menor o comprimento de onda, você vê lá, está bem presente uma mola, maior a energia. Então, a gente está dentro de uma faixa segura, trabalhando com segurança o nosso equipamento. A luz laser é uma luz diferente da luz branca. A luz laser é uma luz focada, ela sai da ponteira e chega no tecido alto com a mesma energia e pontual, ela atinge ponto a ponto. Ela é mais focada. A luz branca é uma luz que se dispersa. Então, ela não é uma luz que tem foco, ela não é focada. A diferença da luz laser para a luz branca é essa diferença aí. Tá? Então, quais são as características do laser? Ele é monocromático, ele é polimado e ele é coerente. Isso vai diferir da luz branca. Mas o que é monocromático, o que é polimado, o que é coerente? Então, quando é que ele é coerente? Quando essas ondas que eu mostrei lá para você no feixe de luz, elas saem iguaizinhas, todas iguaizinhas, no mesmo sentido. Né? Sempre me lembra, quando eu falo de luz coerente, eu me lembro daquele não é bem um exército, mas aqueles soldados, né, na Inglaterra, na hora que eles marcham certinho, sincronizados, no mesmo ritmo, numa mesma direção. Tá? Então, coerente, essas ondas elas saem da ponteira do laser até chegar ao tecido direitinho, né, organizados numa mesma direção. Quando ele é monocromático, porque ele possui uma luz pura, né, uma cor, uma luz pura, e ele é polimado porque ele vai no ponto, ele vai direto no ponto. Ele tem aquele feixe de luz bem, ele vai direto no ponto. Então, quando o meu laser sai aqui da minha ponteira, né, ele sai daqui, a luz que vai sair daqui, ele vai chegar no meu tecido alto, né, de forma pontual. Né? Vou tentar ver aqui, para ver se eu consigo demonstrar isso aqui, quando ele está ligando. Já a luz pulsada, não. A luz pulsada, ela não é coerente, ela vai para todas as direções. E também, ele não é, a luz branca, ela não é monocromática, né? Ela é policromática. E não é colimada, né? Porque você liga uma lanterna, você consegue perceber como essa luz ela vai abrir. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Vou mostrar. Dá para você ver aqui, na minha mão, ela é bem focadinha. Ela é bem focada. Tá? Então, ela difere da luz branca.
Então, essa fonte de luz, né, que é absorvida pelo tecido, ela vai trazer benefícios para esse tecido. Então, quando eu pego o meu laser e aplico sobre um tecido, seja ele lesionado ou não, eu estou aplicando esse laser no tecido, ele tem que ser, né? Ele vai ser, aliás, absorvido por esse tecido. Essa luz vai ser absorvida por esse tecido. E ela vai trazer esses efeitos. Ela vai ser absorvida, ela vai sofrer um espalhamento. Se nesse tecido eu tenho algum concorrente, é isso, eu tenho sangue, se eu tenho alguma infecção, ou se eu tenho algum creme, algum cosmético, essa luz ela vai bater e ela vai refletir. Então, eu preciso orientar, perceber, fazer antisepsia, quando o paciente chega com uma oniconductose, ver se tem algum cosmético, alguma pomada, alguma medicação. Eu preciso retirar isso para que essa luz seja absorvida. Se ele tem concorrente nessa unha, ou seja, se essa unha apresenta uma infecção, aí a gente utiliza, a gente vai ver o protocolo, a gente utiliza uma técnica que o nosso laser também faz, que é a TBT, que é a terapia fotodinâmica, onde eu vou diminuir a população bacteriana ou fúngica que está presente naquele local. Então, eu aplico a luz laser, tem um espalhamento dessa luz. Essa luz é absorvida, né, e ela é transmitida onde vai ter os meus efeitos terapêuticos. O pior efeito é a reflexão. E o melhor efeito é a absorção dessa luz. Tá? Eu preciso saber em que tecido eu vou irradiar. Eu preciso saber se eu quero, qual tipo de tecido que eu estou irradiando. Se eu quero irradiar um tecido mais superficial, ou seja, se eu tenho uma lesão aberta, ou se eu quero irradiar mais profundo, né? No caso de uma analgesia, ou mesmo de uma inflamação mais profunda. Se eu quero trabalhar no processo de cicatrização, eu vou utilizar um tecido, a luz mais superficial. E se eu quero trabalhar de forma mais profunda, no caso da analgesia, eu vou utilizar uma luz mais forte. Eu preciso observar qual tecido que eu vou irradiar. Isso é importante? Isso é bem importante, porque a absorção da luz laser, ela vai depender também da quantidade de cromóforo presente no tecido. E a correspondência do comprimento de onda que eu vou utilizar. As características dessa absorção, daquele cromóforo. Então, por exemplo, tem uma tabela aqui, onde eu tenho o cromóforo hemoglobina, eu tenho a melanina. Esse cromóforo, por exemplo, o cromóforo é o mitocôndria. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a hemoglobina e eu tenho a melanina que está em cima. Quando eu olho aqui aonde está a faixa de luz do meu laser de baixa potência, que eu enxergo aqui embaixo, eu percebo que ele tem maior afinidade com a hemoglobina e com a melanina. É diferente das outras em gráfico aqui, ó, que são lasers que são de alta potência. Então, eles não têm afinidade nem com a hemoglobina nem com a melanina. Então, o meu laser de baixa potência, ele tem muita afinidade, tanto com a hemoglobina quanto com a melanina. Então, eu preciso entender isso, porque eu preciso entender que esses cromóforos vão absorver de uma forma melhor essa luz laser. Então, quando eu preciso entender, preciso saber que tecido que eu estou irradiando. Eu estou irradiando tecido superficial ou eu quero irradiar um tecido profundo? Aí eu preciso já saber que quando eu estou numa faixa mais superficial, eu estou num comprimento de onda de 600 até 700 nanômetros, aonde eu tenho uma cor vermelha. Se a gente voltar lá no espectro que eu estava mostrando para vocês, a gente vê isso. E se eu quero trabalhar numa infravermelho, eu quero ir mais profundo, eu tenho que ir um outro comprimento de onda, que vai de 700 até 808 nanômetros. Então, eu preciso saber quem é o comprimento de onda, porque é ele que manda, é ele que vai dizer aonde eu quero trabalhar. Então, se eu quero fazer uma reparação tecidual, eu vou trabalhar superficial. Então, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Se eu quero trabalhar de uma forma mais no infravermelho,
é um comprimento de onda. Esse comprimento de onda vai de 700 a 800 nanômetros. É a medida desse comprimento de onda. Se eu quero trabalhar no vermelho, eu estou mais superficial. Por quê? Eu estou numa medida de 600 a 700 nanômetros. Então, é o comprimento de onda que vai dizer, que manda, que vai determinar o que eu quero fazer. Eu preciso observar o que eu quero fazer naquele paciente. O que aquele paciente me traz? Como está essa infecção no dedo? Como está essa oncoplictose? Que grau de infecção que ela apresenta? E aí, eu entendendo isso, eu já sei o tecido que eu quero irradiar. Não, eu quero ir superficial, não, eu preciso ir profundo, para que eu possa lograr, né, resultados no meu tratamento. Tá? Então, a absorção, como eu falei, é o melhor efeito. Né? A luz vai incidir pelo tecido, vai absorver, vai fazer o espalhamento e vai transmitir esses efeitos biológicos. Né? Lembrando que a reflexão, a perda de energia é o pior efeito. Eu preciso prestar atenção para não ter reflexão. De que forma eu estou aplicando no laser? Então, sempre, né? Eu não posso inclinar o laser, sempre de forma pontual e perpendicular. Eu não posso tombar o meu laser, nem botar ele lateralizado, eu vou ter perdas de energia. Também lembrando para não ter nenhum tipo de cosmético ou medicação, e se tiver concorrente também, eu preciso primeiro eliminar esse concorrente utilizando a PDT. Bom, a absorção da luz laser pelo tecido, ela vai resultar em efeitos. Então, isso que vão gerar efeitos, né? Eu tenho efeitos primários e eu tenho efeitos secundários. Então, quando a gente fala que essa luz foi absorvida pela célula, ele vai me gerar efeitos fotoquímicos, fotoelétricos e fotoenergéticos. Então, no efeito fotoquímico, eu vou ter liberação de substâncias como histamina, serotonina, braticina, prostaglandinas e vai por aí. Né? E essas substâncias que estão sendo liberadas, elas vão me gerar um efeito. Quais são esses efeitos? Anti-inflamatório, cicatrizante, vasodilatador, vai aumentar a energia intracelular, que vai favorecer as mitoses, favorece as produções das glicinas, que é importante no elemento do colágeno, que é importante também na questão da cicatrização. Eu tenho um efeito fotoelétrico, esse efeito ele estimula, ele bioestimula, ele vai estimular a célula, né? Esse estímulo, ele faz o estímulo do ATP, que é a energia da célula, ele faz o aumento da mobilidade iônica, ele restabelece o potencial elétrico dessa célula, gerando aceleração da cicatrização, fornece energia para as células, produz energia celular, faz uma geração de impulso nervoso, também isso é importante. E eu tenho um efeito primário ainda, eu tenho o fotoenergético, né? A radiação laser, ela vai proporcionar aos tecidos uma energia estimulante ao trofismo e à fisiologia. Né? Então, quais são esses efeitos que isso gera? Melhora a nutrição da pele, desenvolve e conserva melhor o tecido. Além dos efeitos primários, ela também produz os efeitos secundários, que é o estímulo à microcirculação, então ela vai promover o aumento do tecido de granulação, ela vai ter um efeito antidematoso, então tem aquela unha, por exemplo, aquela oncoplictose, que ela se apresenta bem infeccionada, né? E eu vou promover um tecido de granulação ali, eu vou melhorar aquele tecido, eu vou ter uma irrigação melhor ali, eu vou diminuir esse edema, né? Eu vou estimular o sistema imunológico com efeito anti-inflamatório, eu tenho estímulo às mitoses, resultando no efeito cicatrizante, e eu tenho um efeito analgésico também, que vai promover um equilíbrio energético no local da lesão. Então, é comum o paciente chegar lá com uma oncoplictose, segundo, terceiro, quarto, e até quarto grau, crônica, né, bilateral, você não sabe nem onde vai pegar aquele hálito, aquela ferida, com um processo inflamatório, com muita dor, incapacitado, porque ele não pode calçar, né? Não tem como, está afastado do serviço. E a gente não precisa utilizar essa tecnologia
tem um efeito rápido, seguro e eficaz. Lembrando que, dentro dessa questão do laser também, da onicomitose, a gente tem as doenças autoimunes, as doenças crônicas, onde a gente tem, por exemplo, um paciente diabético que apresenta uma onicomitose. A gente sabe que é um perigo para esse paciente, né? E a utilização do laser no processo de cicatrização faz com que essa lesão cicatrize de forma mais rápida, deixando esse tecido aberto, né? E aí seria uma porta de entrada ao processo de infecção pior, né? Laser e pé diabético combina muito bem, mas lembrando sempre que o pé diabético a gente precisa estar sempre também respaldado pelo médico. Tá? Bom, então eu tenho aqui a luz vermelha, viu que eu mostrei que ela é bem pontual. Olha aqui, essa é uma luz que a gente vê, né? Ela é mais superficial, ela está numa faixa de 660 e 700 nanômetros, né? E a medida dessa onda, é a medida que a gente dessa onda. Então, a onda, ela tem um pico e outro pico, e a gente vai medindo, faz a medição da onda pelos picos ou pelos vales. Então, na luz vermelha, a medição é essa, 660 nanômetros. E na luz infravermelha, que eu vou agir mais em profundidade, você pode perceber que é uma luz mais tênue, mais fraquinha. Porque essa luz, eu não vejo essa luz que aparece aí. Ela é apenas uma luz de segurança para que eu, se me distrair ou esquecer, não direcionar o laser, por exemplo, para os olhos, que aí fazer problema, né? Porque nos olhos nós temos bastante problema, tá bom? E aí, lembrando, vermelho 630 até 700 nanômetros, e o infravermelho 780. Tem aparelhos que vão até 1064, mas na podologia a gente utiliza até 808 nanômetros, é o que a gente utiliza normal. Tá? Aqui também a gente quer mostrando que essa absorção dessa luz, tanto vermelha ou infravermelha, ela vai estimular a membrana plasmática e as membranas também mitocondriais, e isso vai induzir a célula à biomodulação, gerando uma fotobiomodulação que vai ativar uma cadeia de eventos biológicos. Aí, a gente está trabalhando com essa luz, né? tanto na membrana plasmática como na membrana mitocondrial. Tem efeito, gera efeito biológico. Essa absorção da luz, aqui a gente tem, por exemplo, uma célula mostrando aqui o cromóforo, que é a teoria de Caru, né? E nessa teoria, a gente tem todos esses efeitos aí de biomodulação, né? Quando a gente está aplicando lá a luz laser, a gente pensa que é só colocar um ponto de luz, mas dentro do seu sistema, uma cascata de efeitos que vão gerar benefícios para o seu organismo, para o processo que você está ali direcionado. Então, a biomodulação das reações químicas e fisiológicas naturais do tecido. Então, eu tenho aumento do ATP, eu tenho aumento do potencial de cálcio e potássio, eu tenho aumento da expressão gênica, e todo esse metabolismo celular, esse aumento do metabolismo celular, vai me gerar uma cascata de efeitos, divisão celular, contração celular, crescimento celular. Todos esses efeitos, né, eles vão produzir modulação da inflamação, analgesia e reparação tecidual. São os 3 efeitos, né, que o laser promove. Modulação da inflamação, analgesia e reparação tecidual. Aqui. Então, o efeito de fotobiomodulação que os lasers de baixa potência proporcionam são isso. Eu vou conseguir modular aquela inflamação, eu vou conseguir melhorar o reparo daquele tecido, daquela unha, né? Então, por exemplo, eu fiz uma onicomitose e ficou ali a lesão aberta. Eu preciso acelerar aquele processo de cicatrização. Eu consigo isso muito rápido com eles. Se você tirar uma foto, você aplicou, você fez uma espiculectomia, retirou a espícula, né? Ficou a lesão ali do tecido, né? Estava muito invaginado, estava muito dentro do tecido daquela unha. Você retira. Você tira uma foto e aplica o laser, tira uma foto 24 horas depois que você vê. O processo de cicatrização é muito rápido, né?
A hora que você vai diminuir essa dor, você vai perceber o paciente, diminui essa percepção da dor do paciente. E se você tem um processo ali inflamatório, né, onde você chegou ao seu paciente com uma onicotriptose, onde já tem ali concorrentes, ou seja, já tem ali um quadro infeccioso, um quadro inflamatório, né, você não vai utilizar o laser? Sim, você vai utilizar o laser, uma outra técnica, que é a PDT. E aí você consegue, antes de fazer até a espiculoectomia, de retirar essa espícula, você consegue diminuir essa população de micro-organismos que está ali. Então, você faz a PDT, utiliza o laser, faz a espiculoectomia e depois você faz a reparação tecidual. Então, os três principais efeitos clínicos é a modulação da inflamação, a reparação tecidual e a analgesia. São os efeitos fotobiomoduladores do laser. E aí eu pergunto, em qual situação na podologia você não tem um caso de dor, um caso de infecção, um caso de reparação tecidual? Aonde, né? Aonde? Em todos os momentos, o nosso laser tem que estar ali. O laser, aqui, ó, o laser fica aqui na minha bancada, né? Direto na minha bancada, pronto, para quando o meu paciente chegar, eu já sei ali. Eu não vou tirar meu laser do armário, eu não vou tirar meu laser dentro da pasta, ele está ali, arrumadinho, ele faz parte do dia a dia da minha clínica aqui na atendimento. E a todo momento eu tenho dor, ali, o paciente chegando com dor, eu tenho paciente reclamando que está com infecção, eu tenho reparação tecidual para fazer. No momento eu estou ali trabalhando. Então, muitas vezes ele não chega com uma unha como essa aí, com uma onicotriptose, mas se ele chega com outros problemas, né, relacionados com a podologia, eu posso estar utilizando no laser. Então, o laser ele abre um leque de situações, de procedimentos, de protocolos que eu posso utilizar, trazendo benefício para o meu paciente muito mais rápido, né, com resolução. Então, o paciente chegou com dor, eu posso diminuir essa dor. O paciente chegou com uma infecção ali, eu posso melhorar esse quadro, até para eu poder trabalhar. Muitas vezes o aluno fala assim, professor, o paciente chegou com uma infecção, nem sei por onde começar, como é que eu vou mexer, muita dor. O laser você não tem esse problema. Você pode diminuir a percepção de dor, fazer uma analgesia, né? Diminuir essa população de micro-organismos que está no local e depois que você fez a espiculoectomia, fazer uma reparação tecidual. Então, eu vou modular, eu vou acelerar, vou fazer analgesia. Então, eu tenho efeitos clínicos, né? Então, torna a perguntar, em situação na podologia, eu não tenho um caso que precisa promover a analgesia, acelerar a reparação tecidual, ou que tenha um processo inflamatório. Então, aqui eu tenho os exemplos de laser de baixa potência na onicotriptose infeccionada, onde eu vou fazer a analgesia, eu vou fazer um controle do processo inflamatório. Eu posso utilizar a terapia fotodinâmica antimicrobiana, eu vou fazer a reparação tecidual. Tudo nessa hora. Quando o paciente chega, eu trabalho antes, durante e depois com eles. Ele chega inseguro, ele chega com medo, né? Ele chega preocupado. Então, a gente já aplica ali naquele momento, você já vai aplicar o laser para fazer uma analgesia. Isso funciona tanto fisiologicamente, biologicamente, como também o paciente se sente mais tranquilo. Como também de forma psicológica, porque ele fica mais tranquilo, né? Então, ocorre essa analgesia, essa diminuição da dor, fica muito mais fácil de você trabalhar. E aí, se ele tem um processo inflamatório ali, se ele chegou com uma unha com muita fibrina, ictioexudato, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um fotossensibilizador, o de escolha aqui nosso é o azul de metileno, e vou aplicar o laser para diminuir essa população. Para diminuir a população. Aí ele chegou para fazer uma reparação tecidual. Então, eu não preciso fazer uma reparação tecidual, eu não preciso utilizar o
fotossensibilizador. Eu vou trabalhar para que esse tecido se regenere dentro dos efeitos que nós falamos que o laser proporciona. Então, nos efeitos clínicos do laser, eu tenho aqui, por exemplo, a fotobiomodulação, eu tenho fotobiomodulação na lesão, você pode fazer fotobiomodulação nos linfonodos, fotobiomodulação no trajeto nervoso, quando a gente faz analgesia, fotobiomodulação sanguínea, que é o ILIV, fotobiomodulação sanguínea, que é a técnica de aplicação, fotobiomodulação sistêmica, que são os efeitos, e a PDT, que é a terapia fotodinâmica, que eu vou fazer a descontaminação. Todo o processo inflamatório, onde eu tenho presença, preservação da dor, onde eu tenho reparação tecidual, o laser de baixa potência, ele vai agir melhorando muito o quadro desse paciente, trazendo uma cicatrização mais rápida, eliminando a abertura desse tecido, cicatrizando mais rápido. Com isso, você fecha a porta para possíveis infecções e fazendo também esse paciente para o seu trabalho muito mais rápido, para a sua vida social muito mais rápido. Ele vai poder calçar, trazer, retirar todo esse aspecto de dor que o paciente acaba sentindo. Lembrando que um paciente que fica muito tempo com uma unha assim, os pacientes ficam bastante tempo, ele acaba fazendo também, pisando de forma correta, e isso vai gerar também outros problemas decorrentes da pisada errada, para ele poder tirar a questão da pressão da dor nesse local. A definição de parâmetro de radiação, então, para a gente modular, reparar e fazer analgesia, a gente tem um parâmetro, né? Para efeito analgésico, a gente trabalha com 2 a 4 joules por ponto. Para um efeito cicatrizante, a gente trabalha de 3 a 6 joules por ponto. E para um efeito anti-inflamatório, de 1 a 3 joules. E um efeito microbiano, que é a utilização da PDT, de 9 a 18 joules. Isso, eu gosto muito de falar, são referências. A gente não deve fixar no protocolo, porque cada paciente é um paciente. O paciente precisa ser examinado, precisa ser avaliado, precisa se fazer uma ficha de anamnese desse paciente, né, para que você possa utilizar, né, a aplicação de laser, a aplicação do joint lá certinho. Então, a gente tem essa referência para você aplicar, para fazer uma analgesia, para fazer uma cicatrização. Então, você fica sem referência. Você pega o laser, vou botar 15 para fazer uma cicatrização. Não, o protocolo está lá te falando, para você trabalhar numa cicatrização de 3 a 6 joules. Por quê? Porque é muito mais interessante você começar com uma energia pequena e isso mesmo. Começa com uma energia baixinha e depois você vai subindo, você vai avaliando esse paciente a cada aplicação. E aí você vai poder ver, não está tendo melhora, não está muito lento, não está tendo melhora nenhuma, eu preciso mudar esse protocolo. Então, não é uma receita de bolo que você chega e coloca logo os ingredientes, o bolo sai perfeito. É preciso que você vá adequando, né, esses protocolos às necessidades desse paciente. Né? O que esse paciente traz é diferente do que o outro paciente B traz. O A é um tipo de paciente, o B é outro tipo de paciente. Eles podem ter até mesmo a mesma patologia, os dois podem ter a unha travada, os dois podem estar com a unha infeccionada, porém, cada um traz a sua patologia, cada um traz um problema no sistema, cada um traz uma forma diferente de pisar, de caminhar. Então, a gente precisa fazer uma avaliação como um todo desse paciente, para a gente também conseguir elaborar um protocolo individualizado para esse paciente. Então, os protocolos que a gente tem são protocolos para que me dê o norte, para que eu não saia por aí aplicando laser ou uma energia muito alta. Ele me dá um norte, e nesse norte eu vou trazer meu paciente e vou elaborar protocolos junto com esse paciente. Tá? Então, o vermelho, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele vai eliminar o edema, ele tem um efeito regenerador, ele faz um estímulo da circulação periférica. Então, já sei que no vermelho, eu estou ali superficial, né? E eu vou trabalhar
com 600, 700 nanômetros. Então, quando alguém fala para mim assim, eu fiz uma aplicação de 700 nanômetros na onicocriptose do meu paciente, utilizei ali 3 jaulas. Eu já sei que está no vermelho. Tá? Quando ele fala para mim assim, eu fiz uma ação de 800 nanômetros para ter um efeito analgésico. Eu já sei que está no vermelho. Então, o comprimento de onda é quem manda, é quem determina. Eu só vou utilizar, eu só vou olhar para aquele tecido ou para aquela lesão e ver se ela é superficial ou se ela precisa ser mais profunda. E aí, eu já sei qual a onda, qual o comprimento de onda que eu vou utilizar. Isso não é uma escolha difícil. O difícil para muitos que ficam é saber quantos joules eu coloco nesse ponto, quantos joules eu faço. Professora, eu não sei como fazer esse protocolo. Então, lembrando sempre, você tem um protocolo de referência, né, que é um protocolo para que você trabalhe aí nessa margem, né, e lembre-se sempre de começar com uma energia mais baixa. Se você começa com uma energia 4, por exemplo, no analgésico, né, e aí você vê depois que não comecei com 4 e agora? Né? Vai ficar aumentando até quando? Então, você precisa fazer essa percepção para você poder elaborar o seu protocolo. Começa com dois não precisa de três não ficou legal. Botou 4, às vezes 4 é muita energia para aquele paciente. Então, você vai avaliando, vou colocar 2 aqui para fazer um efeito analgésico, ele vai te falar, né? se ele já está tendo algum efeito. Esse efeito analgésico, você vai, às vezes, até repetir 3 vezes. 3 vezes você vai fazer o protocolo de repetir. Você vai fazer um trajeto onde está o nervo no ámax, você vai naquele trajeto do dedo, você pode fazer um trajeto ali também, para estimular essa questão da analgesia. Outra coisa é o cicatrizante. Então, começa com uma energia baixa, vê como a célula responde, vê como o tecido responde. E aí você vai aumentando, para você se manter naquela energia. É dessa forma que a gente protocola, dessa forma que a gente faz o nosso protocolo. Então, protocolo é uma referência, é um norte, para que você possa utilizar o seu laser com segurança, com mais eficiência. Por exemplo, o infravermelho no anti-inflamatório. Quanto que o podólogo trabalha no infravermelho? A gente olhar no universo, né? Trabalhar as questões das inflamações de várias patologias, que estão mais profundas. Ele vai trabalhar em ligamento, ele vai trabalhar em articulação. Então, ele pode trabalhar de forma mais profunda em tecidos moles. Então, ele vai trabalhar nisso mais profundo quando ele tem ali, por exemplo, uma fascite plantar. Então, prestando atenção que eu preciso de mais profundidade. Se eu preciso de mais profundidade, eu preciso um pouco mais de energia. E no microbiano, quando eu preciso eliminar essa população de micro-organismos companheiros. Eu tenho uma lesão numa onicocriptose, que tem uma lesão ali, que ela está infeccionada, mas ela está com infecção fúngica também. Eu tenho ali 2 concorrentes. Eu tenho a bactéria e eu tenho o fungo. Então, quando eu utilizo a PDT para fazer essa eliminação daquela lesão que eu preciso tratar, né? Se tratar daquela lesão, eu preciso fazer uma espiculectomia para retirar aquela espícula que está ali, provocando todo aquele quadro. E eu tenho ali concorrentes como a bactéria e o fungo, eu preciso, então, utilizar a PDT. Eu vou utilizar a PDT no paciente, já utilizei, já fiz a ficha, já avaliei, eu preciso fazer a PDT. Então, eu vou transformar o meu laser de baixa potência, né, para que ele haja para fazer essa técnica, a PDT. Então, eu vou utilizar o azul de metileno com o laser de baixa potência. E aí eu vou eliminar, eu vou diminuir, eu vou inativar esse micro-organismo que está nessa unha, fazendo com que eu possa trabalhar de forma mais segura, não induzir ou não levar esse micro-organismo para dentro da corrente sanguínea. Okay? Aqui também eu tenho outra.
está aqui. Eu preciso definir o meu alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o tecido que eu vou trabalhar, se é superficial ou profundo. Lembrando que o vermelho eu tenho menos energia. Começo sempre com uma energia mais baixa. E no infravermelho eu preciso de mais energia, por isso eu começo sempre com uma energia mais alta. Posso fazer esse protocolo de 2, 3 vezes por semana. Tá? Isso aí é outra dúvida também. Utilizo uma vez por semana, utilizo os 15, 15 dias. A ação do laser, ela continua. Você aplicou o laser, ela tem uma ação contínua. Porém, você não pode aplicar o laser hoje, né? Daqui a 30 dias voltar para a aplicação de laser. Interessante é que você venha, você faça um protocolo para o paciente, que ele possa vir 2, 3 vezes por semana. Não posso. Eu posso vir uma vez por semana. Ok, eu tenho a continuidade, eu tenho a ação dos benefícios desse laser. Né? Mas sempre trazendo um protocolo, sempre fazendo um protocolo onde você possa trabalhar esse laser de uma forma mais, encurtar mais essas aplicações. Né? Tem uma lógica você aplicar um laser hoje e daqui a 2 meses você aplicar de novo. O paciente está embarcado, mas eu posso vir daqui a 2 meses. Apesar que, quando esse paciente vem para fazer, isso se dá muito no tratamento de micose, mas quando ele vem uma questão de onicocriptose, que é o nosso caso aqui, ele faz uma onicocriptose, e aí ele tem essa lesão, e eu retiro essa onicocriptose, e eu aplico o laser 24 horas depois já tem resultado. Na hora você já viu, o tecido começa a multiplicar. E 24 horas depois já tem resultado. Então, para um tratamento de trabalhar na questão da modulação da inflamação e da cicatrização, eu tenho essa resposta muito rápida, diferente da única micose, onde eu preciso de várias aplicações para tratar daquele fungo, né, eliminar aquele fungo naquele local. Então, é um efeito muito rápido a questão da cicatrização. Eu consigo trazer esse paciente rápido, né, uma questão de dar volta ao retorno da sua atividade laboral, ou para a sua ação social, a atividade social que ele tem. O que causa também a questão da onicocriptose, quando, por exemplo, eu tenho um corte errado, né? Isso a maioria dos podólogos, né? Todos os podólogos sabem disso, aliás, no corte errado é um dos carros-chefe para fazer uma unha com infecção ou com a penetração dessa ponta dessa unha no tecido. Então, se você observar aí, quando eu faço um corte errado nessa unha, quando eu corto essa unha arredondada, ou quando eu faço um corte lateralizado, eu estou fazendo um corte errado, eu estou deixando pontas nessa unha. Então, eu preciso saber que na unha do pé, no dedo do meu pé, eu coloco um peso. Vai ver a sutura, vai ver seu peso. Então, no local onde eu coloco peso, na unha do pé, eu não posso cortar arredondado, eu não posso cortar em diagonal, porque eu vou trazer esse encravamento para unha. Aqui, por exemplo, nessa unha, foi uma unha que já estava incomodando esse paciente, né? É uma onicocriptose de primeiro grau, porque ela não apresenta ainda o processo inflamatório, nem apresenta lesão, não vou precisar fazer uma cicatrização aí, mas eu já tinha a questão da dor, né? E o paciente estava sentindo dor. Então, a gente fez a aplicação, fez a analgesia, aplicando 2 joules por ponto. Se o paciente reclama de muita dor, muita dor, a gente pode aumentar isso para 3 joules por ponto. Faz a analgesia e aí faz o procedimento normal de espícula-ectomia. Retira a espícula e faz todo o processo, acompanha o crescimento dessa unha, para que ela, de novo, não tenha recidivo, ela não trave novamente. Quando eu tenho já essa unha com edema, com dor, com inflamação, quando eu tenho sinais logísticos nessa unha, né, eu preciso modular essa inflamação. Eu posso fazer aí também uma analgesia, né? O paciente está com muita dor aí, usa 3 joules aí por ponto, ele sente muita dor, mas eu já tenho um processo de inflamação ali, já tenho um processo de edema, eu já tenho todo esse sinais logístico aí por conta desse corte errado que fez. Então, aí eu já posso utilizar 1 a 3 joules. Sempre falo, começa com 2 joules, né? Dependendo do grau da inflamação, começa com 2 joules.
vai até 3 joules por ponto, né? Então, você vai em todo esse local, aonde está todo vermelho ao redor da unha, a cada ponto você vai, dá um espacinho de 1 centímetro e você faz ali a aplicação ponto a ponto daquele laser. Então, você vai aqui, né? Aplicou, dá o tempo, lá, se você for aplicar 2 joules, são 20 segundos. O próprio laser te avisa, né? Tem um apito sonoro, ele vai falar. Quando ele apitar, você muda a posição e assim você vai em torno dessa unha, não só ali na lesão, não, você vai todo em torno dela e você vai conseguir fazer com que module essa inflamação, diminuir esse processo inflamatório, e você poder também trabalhar. Na reparação desse dó, é como eu falei, você retirou a espícula, mas a lesão está ali aberta, é uma lesão aberta. Você vê que é um tecido bem granulado, o tecido está bem vermelhinho, mas é uma lesão aberta. Então, ali pode entrar um micro-organismo. Então, para evitar isso, a gente trabalha no processo de cicatrização. Aí eu só vou trabalhar na lateral dessa unha, desse tecido, dessa borda, para poder eliminar isso e acelerar esse processo de cicatrização. É a mesma coisa, eu vou colocar de 3 joules por ponto. Lembrando que o laser ele é pontual, ele é em contato e ele é pontual. A todo instante eu estou colocando ele em contato com o tecido, ó, em contato, tá vendo? Dessa forma, né? E ponto a ponto. Então, eu vou trabalhar sempre ponto a ponto. Cada vez que meu aparelho emitir um som, né, sonoro, terminou aquela sessão, eu vou trocar o ponto, né, para poder trabalhar, então, o processo de cicatrização. Então, como escolher os pontos certos para aplicar o laser? Vamos pensar, né? A escolha do ponto, ela depende do que você está irradiando. Tem que pensar que a luz, ela precisa chegar ao tecido que você quer irradiar. Então, eu preciso avaliar a patologia, vejo se eu vou precisar de mais profundidade ou se mais de superficialidade, né? Então, como escolher o ponto certo? É observar a lesão, e ali naquela lesão eu preciso trabalhar profundo ou profundo ou superficial? Ah, eu preciso trabalhar superficial. Então, eu vou onde está a lesão, ao redor da lesão, ponto a ponto, aplicando isso. Não, ele está profundo, né? Eu estou com uma neuroma de morte, eu estou com uma inflamação nos ligamentos. Então, eu localizo onde está essa lesão e também vou ao redor fazendo a aplicação para desinflamar aquele local. Quais são os cuidados que a gente precisa ter, né? Os cuidados sempre são mulheres grávidas, né? Eu sempre digo, não é que o laser faz mal para a grávida, porque a gente não vai aplicar no útero da mulher que está grávida o laser, né? Então, efeitos maléficos do laser não se tem. Porém, não se tem ainda, não se tem estudos sobre isso, a recomendação de todos os equipamentos de laser é que mulheres grávidas não utilizem, a gente não utiliza em mulheres grávidas o laser, nem pessoas que estão fazendo tratamento oncológico. Se essa pessoa está fazendo tratamento oncológico, ou se essa pessoa já terminou esse tratamento, é necessário que o médico autorize. Então, eu não posso pegar uma pessoa que terminou um tratamento oncológico, ela chegar e está com problema nas unhas, porque acarreta muito problema, e utilizar o laser sem um consentimento do médico. Em manchas também, em manchas que você não consegue determinar, em manchas hiperpigmentadas na pele, onde tem manchas hiperpigmentadas, você não sabe definir, seja ela marrom, preta ou vermelha, também não se deve aplicar. Tem uma atenção com os olhos, porque os olhos são uma região que tem muito cromóforo, então se você não tiver um cuidado, se descuidar, direcionar esse laser para os olhos, você não vai sentir dor nem queimar, mas essa luz vai ser absorvida e isso pode trazer problemas e até cegueira. Então, todos os equipamentos de laser, eles vêm com óculos de proteção. Para quê? Para que você tenha um cuidado, né? Utilize um óculos de proteção para que você tenha um cuidado para
não direcione, se direcionar, você vai estar protegida com óculos de proteção. Tem um óculos de proteção, precisa você e o seu paciente utilizar um óculos de proteção para nenhum tipo de efeito. Então, isso que eu queria falar com vocês sobre onicocriptose, lembrando sempre, né, que é uma terapia que vem auxiliar muito dentro do consultório de podologia, fazendo os efeitos benéficos, rápidos, de forma para o paciente, atender melhor o paciente, trazer esse paciente para a sua atividade normal do rápido, né? E também a satisfação que o profissional tem de ter resultados no tratamento da onicocriptose com laser de baixa potência.